Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Uma vez mais, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu venho trazer para vocês uma dica bem legal da falsa costura no papel, bem parecida com aquelas que a gente obtém com as faquinhas de corte, sabe? É um efeito bem similar e que você consegue esses formatos aqui. Eles podem inclusive servir para adicionar margens aos projetos, assim como nesse cartãozinho que eu fiz na última série de Natal, por exemplo. E para quem gosta de criar margens nos projetos, é uma ótima dica. Eu tenho quase certeza de que uma querida inscrita aqui do canal, a Mônica Maria, irá adorar essa sugestão. E além das margens, você também pode, com essa dica, criar um efeito estilo matelassé no seu papel para adornar os seus projetos e deixá-los ainda mais personalizados. Há alguns meses, lá na série de Natal do ano passado, quando eu fiz esse cartãozinho, eu mostrei um pouco dessa dica que aprendi no canal de uma designer polonesa utilizando a fios estando desligada junto com um tapetinho de silicone. Este daqui é um tapete de emboss da marca Sizzix, mas se você não tiver ele pode ser substituído por uma forma de bolo ou um tapete culinário de silicone que vai servir da mesma forma. E então hoje, além de usar a Fuse, eu vou mostrar também para vocês como obter esse efeito de costura fake usando uma carretilha marcadora para couro e tecido. Esse modelinho que eu comprei veio com 4 opções de carretilhas para criar diferentes marcações no material. Ele vem com essa mini chave de fenda para que a gente possa trocar os modelos das carretilhas desparafusando o parafuso. Eu particularmente prefiro usar este modelo daqui por conta dos pespontos serem mais grudadinhos, sendo o meu predileto entre todas as opções de marcações que vieram nessa ferramenta. E agora eu vou mostrar cada uma das carretilhas para vocês compararem os efeitos que elas criam. E eu fiz essas marcações em 2 tipos de papel para que vocês possam perceber a diferença entre elas. Nesse primeiro traço aqui, eu fiz com a Fuse desligada, obtendo esse tracejado muito parecido com um pontilhado por serem tão próximos. Já esse segundo traço foi usado a carretilha número 1, a minha favorita do kit, que faz esse tracejado um pouco mais afastado do que o da Fuse, mas ainda assim são bem próximos. Essa terceira linha do meu exemplo eu fiz com a carretilha número 2, que é um pouco mais afastada, obtendo esse tracejado com uma distância um pouco maior que a primeira. E com a terceira carretilha você obtém esse outro formato de traçado um pouco mais afastado entre si. E a quinta e última linha, usando o quarto modelo da carretilha, o espaçamento entre os pontos é bem maior, criando um pesponto mais longo e mais espaçado entre os traços. E todos esses exemplos que mostrei agora foram feitos no tapete de silicone como base. Eu vou mostrar agora 2 exemplos de criação de imagens em 2 bases de cartões usando a carretilha número 1, que faz o tracejado daqui, porém usando uma base de EVA para que vocês possam ver a diferença dos efeitos que cada base agrega ao trabalho. E então com seu tapete de EVA grosso, que pode ser substituído por várias folhas de EVA coladas entre si, é só você usar uma régua ou com a mão livre mesmo para criar uma margem em volta de todo o papel, pressionando a carretilha contra a superfície enquanto ela desliza por todo o papel. E percebam que com a base de EVA, as bordas do papel ficam erguidas à medida que a gente passa a carretilha. E esse efeito de volume é perfeito para trabalhos que necessitam de mais volume ou de um efeito de stress, por exemplo, como nos trabalhos vintage. E aqui está o efeito da costurinha fake no papel usando a base de EVA. Agora eu irei criar uma margem em volta de outra base de cartão no mesmo tipo de papel, o offset de 180 gramas, porém dessa vez usando como base o tapete de silicone para que vocês vejam a diferença entre os efeitos obtidos com cada material. E é só proceder da mesma forma, pressionando a carretilha sobre o papel. E de cara já dá para notar que na base de silicone o papel ficará com menos volume, pois ele levanta menos as bordas do que as feitas sobre a base de EVA. Além disso, o pesponto eu acho que fica um pouco mais acentuado, mais marcado assim, sem ficar pontilhado e sim o tracinho mesmo correto, perfeito. Aqui está o resultado do pesponto feito na base de silicone. Ele fica bem mais marcado do que no EVA, por exemplo.
E para as pessoas que curtem o pergamano, a arte no papel vegetal, assim como eu, olha só que lindo esse efeito de matelassê no papel vegetal. Nesse exemplo, eu utilizei a base de silicone para obter o efeito de pesponto porque eu acho que fica mais marcadinho. E aqui eu trouxe a diferença de uso entre as bases de EVA e de silicone no papel vegetal de 180 gramas para vocês verem a diferença entre eles. E embora eu tenha usado o mesmo tipo de material para fazer os tracejados, o efeito ficou diferente entre a base de EVA e a de silicone. Na base de EVA, os pontos ficaram mais gordinhos, digamos assim, lembrando mais um pontilhado do que um tracejado, coisa que não aconteceu com o tapete de silicone, onde os traços ficaram bem mais definidos. Eu vou agora mostrar como eu faço esse efeito matelassê no papel vegetal. Eu venho com a base de papel vegetal de 180 gramas e com auxílio de uma régua para encadernação de 1 centímetro, mas vocês podem usar a sua base de corte ou marcar com a régua comum mesmo. Essa ferramenta que eu estou utilizando é apenas para facilitar o processo. Então é só posicionar a régua de forma angular no vértice do papel e ir fazendo as marcações com a carretilha da sua preferência. Ah, e outra coisa, essa carretilha também pode ser substituída por aqueles cortadores de massa, por exemplo. E olhem que legal que fica o resultado de cada uma das marcações. Vou mostrar aqui o verso para vocês verem, ele cria um emboss bem característico da técnica do pergamano. Agora é só preencher todo o lado do papel em um sentido, no final é só virar e preencher no sentido oposto para criar as linhas com interseção entre si, fazendo o efeito matelassê. E eis aqui o resultado final dessa técnica. Aqui é o verso onde a gente pressiona a carretilha e aqui é a parte da frente do papel, onde os traços ficam com um certo relevinho. E para efeito de comparação, vou agora criar uma margem, porém dessa vez utilizando como base a folha de EVA e usando a carretilha para vocês perceberem a diferença entre os resultados de cada uma das bases. Vejam só. Novamente o papel se curva por conta da ação do EVA, então o emboss fica bem mais marcado, muito embora o traço eu acho que não fica tão perfeito quanto fica com o tapete de silicone. E aqui está o meu painel de matelassê feito no papel vegetal imitando a técnica de pergamano. E essa mesma técnica de falso pesponto no papel laminado fica desse jeito. Olha só que bacana, vocês também podem criar linhas apenas em uma direção, ficando com esse efeito tracejado ou oblíquo no papel, e pode ser em qualquer direção, vertical, horizontal, tanto faz, o efeito é encantador. E aqui um exemplo menor do efeito matelassê, que também é um encanto. E aí então é só vocês deixarem a imaginação te guiar, para que vocês possam criar esse efeito de falso pesponto, obtendo efeitos de textura tátil e visual, trazendo ainda mais detalhes para os seus projetos. E essas foram as dicas que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje. Eu espero ter trazido alguma ideia e inspiração para os trabalhos de vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu like para ajudar no crescimento do canal e seu recadinho para que eu possa saber o que vocês acharam desse conteúdo e interagir com vocês. Gratidão a todos pela companhia, eu espero vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!